Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu sou Fausto Oliveira e começo aqui o Desenvolve Notícias desta quarta-feira, não é? 28 de abril, primeira edição. Eu estou sem nada nas mãos porque eu vou fazer um comentário aqui agora muito do meu coração mesmo. Eu fiquei muito indignado, muito triste, não surpreso, mas bem quase deprimido de ler, de reler, na verdade. Ontem eu estava de noite em reuniões e acabei não podendo ver as notícias, então eu li agora mais cedo a frase que está já no panteão das frases mais infelizes já ditas por uma autoridade pública do Brasil, dita ontem pelo Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes disse que o colapso do sistema de saúde não se deve à pandemia, se deve sim ao direito à vida e ao avanço da medicina. Porque, segundo ele, as pessoas agora querem viver 100, 120, 130 anos. E isso, dado que o Estado quebrou, e segundo ele o Estado não tem mais recursos, isso significa então que as pessoas, né, são o problema. Né? O fato das pessoas quererem viver mais é o grande problema, na opinião do Paulo Guedes, para as contas públicas. Então, a pressão que existe sobre o orçamento, né, federal, estadual, municipal, para se aumentar o serviço de saúde, é uma pressão que é oriunda não do fato da pandemia, etc., etc., mas oriunda da própria necessidade humana, né, de querer viver. Bom, imoral, sujo, conceitualmente, filosoficamente errado, equivocado, maldoso. E aí, enfim, eu poderia ficar enfileirando adjetivos aqui, porque eu acho que de fato assim, a gente entrou aqui agora numa interseção entre o que é economia e o que é ética. Paulo Guedes se desmascarou ontem. Ele deixou, né, completamente visível a separação completa que ele faz entre economia e vida humana. Quando na realidade a economia só existe por causa da vida humana. Agora me digam como é que pode o sujeito que é ministro da Economia do Brasil, assim, ele realmente, né, explicitou a ideia de que eles sim opõem vida e economia, e ele privilegia a economia. Ou seja, a economia estar a serviço da vida para eles é uma ideia que realmente não faz sentido. Eu disse que não fico surpreso, e não chego de fato a ficar surpreso, porque, desculpa, são muitos anos, né, avaliando aí o avanço dessas ideias sobre a sociedade brasileira e sobre a sociedade mundial, tá? E o avanço dessas ideias sempre deixou essa impressão muito forte de que, para os agentes que são esses livre-mercadistas, de fato, esses caras que colocam a necessidade econômica da otimização do lucro, do faturamento das empresas, acima de qualquer outra condição, que justifica, por exemplo, um acidente como o de Brumadinho, né, dizendo que não, mas a empresa tinha que fazer o corte de gastos do seu orçamento com piezômetros manuais e não sei o que e tudo mais, ainda que isso tenha vindo a resultar naquilo que resultou, e tantas outras, não é verdade? Tantas outras, né? Enfim, casos até mesmo de coisas banais, por exemplo, economias porcas na produção de determinado produto que vem a dar em uma série de acidentes, o grande problema do recall automobilístico, não é verdade? Controle de qualidade que não é feito, etc. Então, toda essa onda, né, tem muitos anos que a gente avalia isso, percebe-se isso, né, como o capitalismo nos últimos 40 anos, ele se descolou do paradigma da vida humana. Ele deixou de ser um instrumento para a felicidade humana e passou a ser um instrumento de si próprio. E essa frase ontem do Paulo Guedes, eu acho que deixou isso tristemente claro. Então, assim, horroroso ter que comentar isso, horroroso. Assim, não estou nada satisfeito de fazer esse comentário, mas assim, é isso. Ele realizou aqueles memes, né, que ficam circulando por aí, criticando ele, dizendo,
o dia em que todos morrerem, a Previdência está resolvida. Basta todos morrerem e as contas do Estado estão saneadas. Né? Ele chegando para o presidente dizendo, com todos os cadáveres em volta, dizendo, pronto, resolvi a economia, estão todos mortos. Então, assim, isso que eram alegorias, que eram piadinhas de internet, charges, caricaturas, etc., pelo visto não são tão caricaturais assim. Olha, francamente, não tem muito o que falar. Eu poderia ficar aqui explorando aquelas ideias que eu sempre exploro a respeito da solvência do Estado. Né? Porque eu poderia chegar aqui e dizer o seguinte, olha, não é verdade que o Estado quebrou. O Estado quebrou dentro dessa visão fiscalista, que parece que tem um cofre do tio Patinhas, né? Que é o cofre que chama Tesouro Nacional, e que de repente ele ficou vazio, não é verdade? Que acabou o dinheiro, etc. Quando isso tudo é uma grande mentira. Né? Procurem saber, não sou eu que posso explicar isso para vocês, mas procurem saber como funciona o sistema monetário num país com moeda soberana. Né? Procurem saber o que é emissão escritural, né? Procurem saber o que é quantidade de meio circulante, enxugamento do meio circulante pelo Banco Central, emissão, etc. Tudo isso vai compondo na sua cabeça uma inteligência nova que mostra como a relação de Estado e sociedade como detentores de riqueza, um emitindo, o outro recebendo, um em superávit, o outro em déficit, e por aí vai. É toda uma explicação super difícil, que eu não me sinto nem a pessoa mais qualificada para fazer, mas assim, tá para além disso. A partir do momento em que o Paulo Guedes diz isso, que o problema é que o pessoal está querendo viver demais, então aí saiu do debate econômico, né? Porque ele usa uma mentira, no fundo ele sabe muito bem que é mentira, né? Sabe pra lá de bem que isso não existe, o Estado quebrou, o que é? O dinheiro acabou, sabe muito bem que isso não existe. Existem condições, existem graus de qualidade, lógico, né? Nos fluxos da conta pública, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Agora, você chegar ao ponto de falar que você culpabilizar a sociedade na sua legitimíssima expectativa de viver mais como o fator responsável pela quebra do Estado, pelo não haver mais dinheiro, por colocar uma pressão que o Estado é incapaz de atender no serviço de saúde. Isso é assim, cara, você passou da teoria quantitativa da moeda, você criou uma teoria quantitativa da vida. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. E de fato, quer dizer, é isso. Aí eu pergunto para você, assim, você quer morrer de Covid-19? Né? Você quer que seus pais morram de Covid-19? Porque para o Paulo Guedes, né, não faz diferença. Não é o Paulo Guedes, né? Para essa visão que ele fez o favor de deixar bastante explícita qual é, não faz diferença. Aliás, faz, melhor que morra. Né? Melhor que morra. Então será que no fundo da cabeça também não tem uma... Né? Aí sou eu cogitando, tá? Ele não falou isso não. Mas será que no fundo da cabeça não tem algum psicanalista aí, se quiser comentar, por favor, fica à vontade? Não tem um desejo de ver a lista dos cadáveres aumentar? Chegar a 400 mil, 500 mil, 600 mil brasileiros mortos? O que essa pessoa pode dizer para a mulher do meu amigo Matheus Santos, de Araraquara, que morreu com 32 anos, uma coisa assim, deixando 2 crianças? O que vai dizer para essa gente? Igual o Matheus, meu amigo, tem uma porção aí. São quase 400 mil, né? O que vai dizer? Então, sinceramente, muito complicado, muito complicado. E aí, para não ficar também nessa tônica do sentimento, né, moral que me abateu com essa declaração, eu queria concluir dizendo o seguinte: os países estão, nesse momento, numa outra toada. Tá? Tenho falado disso todo santo dia aqui. A toada é contracíclica, né, do investimento público. Ontem mesmo eu comentei aqui que a Itália, com relação dívida-PIB já em 140% do PIB, né? Está devendo 140%
daquilo que produz, tá legal? Então é uma dívida superior ao valor do próprio PIB, tá bem? Está colocando na rua um programa de 221, se eu não me engano, bilhões de euros. E o Brasil, que sequer deve 100% do seu PIB, mas viu no ano passado a dívida PIB aumentar galopantemente, não é verdade? Continua sem sofrer grandes impactos a respeito disso. Não sofre. Essas desorganizações de preço que estão acontecendo aí não tem nenhuma a ver com questão de excesso de gasto. Então, o que ele estava querendo dizer é que o teto de gastos precisa ser respeitado a qualquer custo e a culpa é das pessoas que precisam morrer para poder parar de gerar demanda excessiva para o sistema de saúde. Além de ser criminosa, é uma frase absolutamente errada do ponto de vista econômico. Ela só fica certa porque o Brasil se autoimpôs essas regras que são suicidas, que são regras de sofrimento, masoquismo econômico, masoquismo social, que da parte dele é um sadismo, né? Porque ele mesmo não pega nada, né? E aí tá se colocando. Então essas regras, essas frases malditas podem virar verdade nesse contexto que eles criaram, né? De uma regra absurda, que é incumprível. Para cumprir a regra precisa deixar a gente morrer. É a inversão completa dos valores. Aí você quer me falar de sociedade unificada em torno de um projeto de país e tudo mais? Bicho, é impossível nesses termos. É impossível. É impossível. Então, assim, o que os países estão fazendo, política contracíclica, colocando mais dinheiro, né, emissões monetárias, aumentando seus níveis de dívida. Claro que isso vai ter um impacto na qualidade da gestão das contas públicas, mas jamais vai chegar ao ponto de dizer que quebrou, o dinheiro acabou. O dinheiro não é assim que funciona. Pesquisem. Busquem informação. Agora, a qualidade desse gasto pode determinar coisas muito interessantes para dar uma subida, um salto de qualidade em função desse mergulho, essa descida que todos nós estamos sendo submetidos. Você dedicar uma grande parte desses recursos para um setor que pode, uma vez robustecido, uma vez fortalecido, melhorar de fato a própria qualidade da economia e, com isso, gerar melhores condições para atender as pessoas, é a saída que está todo mundo buscando. É o investimento em indústria de saúde, indústria farmacêutica, capacidades, né, para tudo isso, tudo mais, ao mesmo tempo que se faz uma política contracíclica de dizer, não importa a relação dívida-PIB, eu vou lá e vou gastar mais agora porque a sociedade precisa disto. Ontem mesmo apresentei entrevista aqui com Pedro Evangelinos, que é empresário, falando contra o teto de gastos. Claro, claro. Ou aí só é fome, mortandade. Fome, mortandade, que é o que nós estamos vendo aí. Então, assim, eu fico por aqui escandalizado, assim, esse triste vídeo. E sei lá. Você que ainda apoia essa gente aí, põe a mão na consciência, porque eu, sinceramente, ainda bem que eu nunca apoiei. Ainda bem. Me sentiria muito mal depois dessa. Tá bom. Abraço.